Olá pessoal, você está no canal Luzes com Fer Moraes, então vamos para a última parte da Justiça Divina, parte 2, perdão. Eu já peço desculpa para vocês que estão me acompanhando, eu não coloquei inscrito a parte primeira da Justiça Divina no vídeo anterior, tá? Então eu já coloquei nessa, e antes de começar, eu quero fazer um comentário. Quando a gente fala de justiça divina, eu fico pensando naquelas pessoas que usam o nome de Cristo para jogar doença e para jogar praga e para condenar os outros. Quando eu vejo uma atitude assim, uma pessoa que defende porte de arma, pessoa que simplesmente manda doença em nome de Cristo, manda condenar, você vai para o inferno e tal. A pessoa não deve saber nada de Cristo. Talvez a pessoa leu ali sem atenção a vida de Cristo, porque Cristo, Jesus Cristo, é o modelo de amor vivo. Ele é o modelo de amor vivo, ele é o modelo perfeito para nós. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tenha certeza que quando uma pessoa fala assim, eu acredito que o mentor dela fica super envergonhado, talvez até dar uma volta aí, porque é um absurdo, né? A pessoa usar o nome de Cristo para jogar praga no outro. É lamentável, não tenho nem palavra para falar isso. Mas, para argumentar sobre isso. Mas é uma opinião minha, 388. Se não conhece tudo, a pessoa não pode de tudo duvidar. Se desconhece fatos, não pode presumi-los inexistentes. Se não dispõe de provas da existência do mundo extrafísico, não quer dizer que ele não existe. Se, mesmo sentindo determinada emoção que não é material, o ser humano questiona a validade da sua natureza espiritual. Então não pode ele querer moldar o universo ao seu modo, porque incide em erro. Nada lhe é absoluto, ante sua pequenez em matéria de vida. Gente, tem muitas pessoas, e obviamente que cada um faz o que quiser da vida, que falam que não acreditam em Deus, porque nunca viu uma existência dele. Tem muitos que não acreditam em espírito, porque nunca viu um na vida. E a gente, não é porque a pessoa não acredita que não existe. Tá certo? Tenha certeza que em algum momento da vida dessas pessoas vai acontecer alguma coisa para convencer ela que existe sim. Tá? A gente simplesmente, a gente não conhece tudo. A gente, se você juntar suas vidas passadas, que obviamente nós não sabemos as nossas vidas, quantas vidas nós temos, mesmo se a gente juntar a inteligência de todas as vidas, qual a nossa inteligência agora, né, que são experiências, ou melhor, eu vou me expressar diferente. Se você pegar todo o seu conhecimento, juntar todo o conhecimento que você tem de outras vidas passadas, não vai chegar em 1% de Jesus. Tá? Nem vai chegar perto. Muito menos de Deus. Então, simplesmente, essas pessoas, elas não conhecem o plano espiritual. Não sabem como funciona. As pessoas são cheias de debochar de espírito. As pessoas são cheias de debochar de Jesus e falam que Jesus não existiu, que não tem prova. A pessoa nem estuda, para ser sincero para ti. A pessoa não faz nenhuma reflexão. A pessoa nem estuda a vida de Cristo e ela já aí debocha, ela simplesmente já duvida, ela já simplesmente já chega numa conclusão para ela que não existe. Não é nada disso, tá, gente? Cada um tem seu direito, acredita em quem quiser, obviamente, nós estamos aí numa democracia, só que a gente simplesmente, não é porque não acontece na vida dessas pessoas que não existe. Existe sim, tá bom?
E vai chegar no momento, eu não estou lembrado se eu falei para vocês, mas vai chegar no momento que a espiritualidade vai, ou tipo, vai acontecer alguma coisa na vida dessas pessoas, para elas começarem a acreditar em Jesus. E você conhece casos assim. Eu também. 389. Aquele que não sabe deve ser cauteloso. Tá? Vamos prestar bem atenção. Aquele que ignora precisa informação. Não sendo possível, deve calar-se. Não tendo o que dizer, preferível silêncio. Seguir tais singelas recomendações significa poupar a muitos os aborrecimentos naturais de quem fala sem fundamento ou profere decisões sem conhecimento de causa. Gente, é inacreditável no mundo de hoje, no nosso país, tantas pessoas que simplesmente julgam, que simplesmente acham que têm o direito de falar algo que não estuda. E tem pessoas que têm orgulho disso. Se você simplesmente, se você não acredita em nada, ou se você por exemplo, evangélico ou católico, e chega para um pessoal do candomblé, antes de você debochar dele ou de um espírita, ficar fazendo piadinha, ou fazer piadinha sobre Jesus, num tom de deboche, ou, obviamente, uma piadinha, você vai ferir a fé daquela pessoa. E você simplesmente vai falar uma besteira. O que eu estou querendo dizer, gente, é que a gente precisa tomar cuidado. A gente só precisa falar o que a gente sabe. A gente só precisa falar o que simplesmente seja saudável, que não vai ofender ninguém. Se você não tem o que falar, cale-se, fica quieto. Porque o que tem pessoas que arranjam briga por causa disso, deboche, e fica criticando a Umbanda, fica criticando o candomblé, e fica fazendo piada em Facebook sobre Cristo, piadas ofensivas, piadas pesadas. E essas pessoas, elas vão cair na realidade que acreditem, ninguém é obrigado a ser cristão, mas elas vão chegar numa verdade que Cristo existe. Que o plano espiritual, ele é presente no nosso dia a dia. Não é possível que simplesmente você não conheça uma pessoa que já viu um espírito, um fantasma, que para mim é uma palavra vulgar. Ou simplesmente você já ouviu pessoas falando para você. Ou simplesmente você já sentiu aquele arrepio imenso no seu corpo, que os pelos ficam tudo erguidos. Então, é isso. Se você não tem nada para falar, se você não tem nada para acrescentar no outro, fique quieto. Em todos os sentidos da sua vida, não é apenas sobre Jesus ou inteligência divina. Infelizmente, hoje, gente, o que eu escuto de besteira, e eu não sou o dono da verdade, não, obviamente, mas o que a gente vê pessoas falando infelicidades. Bem, 390, né? No cenário da vida eterna, a lógica determina que o homem tem a cautela de compreender ser inferior àquele que o criou, mesmo porque a sua inteligência não lhe permite o entendimento amplo do que tanto quer saber nesse sentido. Gente, eu nem vou comentar o 390, porque, se eu não me engano, eu já comentei no vídeo passado, né? O homem, ele acha o bonzão, né? A pessoa ganha, nem todos, né? Mas a pessoa ganha diploma de mestrado, doutorado, postdoc, PhD, já se acha mais que Cristo, né? Isso aí é um orgulho e uma ignorância do caramba, né, gente? E a gente precisa ter consciência que nós temos uma inteligência divina. Simplesmente eu estudo astronomia. Estude astronomia. Veja vídeos de planeta.
E você vai ficar encantado como que é complexo a criação divina através das funcionalidades, como que funciona o esquema dos planetas, dos cometas, de estrelas e nebulosas, galáxias, quasar, essas coisas. Não é possível você olhar um documentário sobre o universo e não acreditar em Deus. Na verdade, mas obviamente cada um na sua mentalidade, mas a gente precisa ter, a gente que é teísta, a gente que acredita em Deus, a gente que acredita em Cristo, a gente precisa ter uma consciência que há uma inteligência divina e quem nos governa, o governador, que é o modelo de amor, é Cristo. 391. Deus é, por isso, sábio. Deu à criatura conhecimento limitado e, a partir desses vagos dados, que ela consegue reter em sua mente e utiliza em seu raciocínio. Deve desnudar-se de suas falsas aparências e de sua pretensão de ser o centro do universo, tanto que a justiça divina lhe confere. Olha, gente, tem muitas pessoas também que se acham o centro do universo, que acham que são mais importantes que as outras, né? 391 talvez não seja esse o comentário, mas eu vou falar o que eu sinto. Nós precisamos, gente, colocar os pés no chão e que nós somos criaturas errantes, cara. Que as nossas vidas passadas são errantes. É por isso que nós estamos em uma situação tão delicada no planeta. Nós estamos em uma pandemia, no Brasil uma crise financeira, uma crise política, uma crise ética. Então, se você acha a última bolacha do pacote, aqui eu não passo a mão na cabeça, você precisa tomar cuidado. Porque aqui no planeta ninguém é perfeito. Tá certo? Vamos lá então. 392. Deus também é justo porque exige de seus filhos exatamente aquilo que cada um pode dar. Nem mais nem menos. Muito conhecimento implica maior responsabilidade. Observem essa frase. Eu vou comentar sobre ela. Muito conhecimento implica maior responsabilidade. Quanto mais alguém souber, mais lhe será cobrado. O ser humano precisa aquietar o seu interior, vivenciando justiça em suas reflexões e seus sentimentos, acolhendo a noção do justo em seus atos, coroando a sua existência com resignação diante da magnitude divina. Gente, eu também, deixa eu ver aqui um negócio. Eu vou ler a de 393 e a 394, depois eu faço uma explicação com a 392. 393. Ação causa reação. Há algo mais justo? 394. Porque o indivíduo contesta, nesse sentido óbvio, se faz algo positivo, natural que provoque no mundo fenomênico uma reação de igual teor, produzindo negativo, o mesmo lhe advém. Aquela frase, muito conhecimento implica maior responsabilidade. Pois bem, quanto mais nós estudamos o Espiritismo, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós estudamos a reforma íntima, principalmente a mediunidade, mais será cobrado. Por exemplo, eu não estou querendo dizer também, gente, que aquela pessoa que não sabe, ela vai passar tranquilamente. Não. A nossa tendência é estudar cada vez mais. Mas, por exemplo, se você é espírita e você está em um lugar e uma pessoa, ela está com muita dor de cabeça, ou a pessoa está perturbada, e você não faz nada para ajudar ela, você vai ser cobrado. Porque você poderia dar um passe não depende da mediunidade. Você poderia ter ajudado ela, conversado com ela,
Porque o Espiritismo é o Consolador. É igual um juiz. O cara se forma em direito, em mestrado, doutorado, o cara chega aí em ser juiz. Depois ele é denunciado por corrupção. Gente, ele vai ser cobrado mais do que nunca. Porque se ele estudou casos de corrupção e de ética, se ele estudou e sabe muito bem as leis do seu país, e ele vai então, desculpa usar a palavra, se enfiar em casos de corrupção, ele vai ser extremamente cobrado por isso. Mas eu quero usar mais então essa frase em caso de mediunidade, em caso de espiritismo. Quanto mais você lê, mais responsável você vai ser. Essa frase não é para te desanimar, mas simplesmente é assim que acontece. A partir do momento que a pessoa não sabe de nada, não é para desanimar, é para encorajar. Né? Igual que eu falei, a pessoa que não sabe nada sobre mediunidade, ela vai ser cobrada também. Porque a mediunidade é missão. Agora, se a pessoa apenas ela embisar em um centro espírita, ela sabe que existe o espiritismo, o centro espírita. Então ela precisa se cuidar. Então, ela tem mediunidade. Mesmo que ela não sabe, mas ela sabe da existência do centro espírita. Então isso já é uma cobrança para ela. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Agora, a ação, a causa-reação é física. Eu não estou lembrado de que físico que fez isso, que falou isso, né? Mas tudo que você faz tem suas consequências. Não é só no espiritismo, é no catolicismo, é no protestantismo, é no calvinismo, em qualquer religião, isso é universal. Se você trair o seu parceiro, a sua parceira, você vai passar por algum caso para você respeitar a sua esposa. Talvez você também seja traído. Mas quem vai decidir isso é a espiritualidade. Tá certo? Não ache que simplesmente você vai fazer as coisas e não vai ter responsabilidade. E não vai ter reações. E vai ter sim. E isso é justiça divina. Tá certo? Você é responsável pelos seus atos. É por isso que eu vivo falando aqui. Gente, sim, seja honesto, toma cuidado com o sexo, porque tudo que você faz volta. Tudo que você faz tem consequência. Se você vai no hospital rezar, você vai ter uma consequência de proteção. Você vai ter uma bênção. Você vai ter mais proteção espiritual. Agora, se você vai, por exemplo, sair com uma garota de programa, vai ter uma reação para essa atitude. Tudo. Mas tudo tem consequência. A gente precisa pensar simplesmente nisso. Tá bom? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. 394 é que eu acabei de falar, né? 395. Sendo ignorante no contexto global da vida, da sua própria, que não começou no nascimento, mas por mano de milênios e da dos semelhantes, deve o encarnado conhecer e aceitar a regra da ação e reação. Fazendo, sabe que o mal lhe acontece é uma força de efeito, algum dano que causou, mesmo que em outra existência. Porém, sempre justo, nunca por acaso ou por equívoco. Gente, talvez a gente está conversando com alguém na rua e a gente vê que a pessoa é super boa e está passando por um obstáculo imenso. Talvez a pessoa foi boa só nessa reencarnação. E esses obstáculos que ela está passando são consequências da sua vida passada. Muitas vezes a gente pensa, por que aquele fulano está passando por tanto, se ele é bom?
A gente não sabe o que foi a vida passada. Isso não quer dizer que a gente tem que ser frio e fazer a pessoa se virar. Não. Rezar e ajudar a pessoa ali. Muitas vezes as suas consequências podem vir na sua vida seguinte. E é você que escolheu isso. É por isso que muitas vezes as pessoas não entram no espiritismo. Porque as coisas são assim. Você pode discordar? Maravilha, você pode discordar. Mas um dia você vai concordar comigo que é assim. É difícil de aceitar quando a gente começa no espiritismo. Mas depois que a gente estuda muito, a gente acaba concordando e a gente acaba vendo que é assim mesmo. 396. Engano comete quem não é soberanamente justo, e por isso não consegue, por falta habitão. Dá a cada um que é seu. Nada é o caso não é o caso da justiça divina, que rege a lei da reação, da ação e reação. Deixa eu ler novamente, só para me confirmar o meu pensamento. Dá licença. 396. Engano comete quem não é soberanamente justo, e por isso não consegue. Por lhe falta aptidão, dar a cada um o que é seu. Não é o caso da justiça divina, que rege a lei da ação e reação. Gente, Deus não era, nem Cristo era. Então você vai ter as consequências daquilo que você fez. Tá certo? Porque aqui está falando quem erra, quem não é soberanamente justo. Agora, no caso da inteligência divina e de Cristo, eles não erram. Você tem o que você escolheu para si e que você decidiu viver. É isso. É duro? É complicado? É. Mas é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas que não conhecem o Espiritismo, não conhecem a ação e reação, elas simplesmente chegam para mim e comentam: olha, os menininhos morrendo na África ali, essas criancinhas estão passando por problemas que não merecia, tal e tal. Gente, aí a pessoa fica falando, xinga a Deus e faz um monte de coisa, como se ele fosse algo cruel. Mas, lembrando, nós devemos fazer a nossa parte de ajudar e praticar a caridade. Só que cada um escolhe a vida que quer, cada um escolheu o que quis, e cada um vai ter as consequências da sua ação da vida passada. Nós que estudamos o Espiritismo, é assim. Cada um tem a vida que escolheu para si. Não é verdade? 397. A vida é a existência, significa ser, estar no espaço e no tempo de maneira imortal. Daí porque a vida não é simplesmente o estágio da reencarnação, apenas passagem pelo plano físico. Estar vivo quer dizer existir. Ninguém deixa de subsistir, por estar em qualquer um dos planos da vida. Gente, o espírito que está no plano espiritual lá, por exemplo, do Bezerra de Menezes, ele tem uma existência. Ele é extremamente importante. Ele tem uma vida lá no plano espiritual, e quando ele é vivo aqui, ele tem uma vida física aqui também. E com isso tem suas ações e reações. 398. Se a vida fosse limitada à matéria, o espírito não existiria. Alguns encarnados pensam que não há existência fora do seu mundo, e quando para o plano espiritual voltarem, é incrível que se deem por mortos ou se declarem inexistentes. Se o fizerem, então incidindo uma contradição por excelência. Como pode declarar algo que não é ou não está? Deixa eu ver aqui. Gente, eu fico pensando da seguinte forma, né? A pessoa, ela passou a vida inteira
se divertindo com os bens materiais, não ajudou o outro e ela acredita ali, mais uma vez aqui, né, lembrando que cada um tem seu direito. E a pessoa não acredita em espírito. A pessoa viveu aí no puro materialismo. Quando ela desencarnar, o que vai acontecer com ela? Ela vai para o inferno, ela vai para o Hades, ela vai sofrer? Sim, ela vai sofrer. E por que ela vai sofrer? Porque ela merece? Não. Ela vai sofrer pela sua ignorância. Porque quando ela desencarnar, ela acha que simplesmente vai fechar os olhos e vai acabar. Enfim, não é por aí. Quando ela abrir os olhos e ela ter consciência que ela está em outro lugar, ela vai sofrer muito. Ela vai ficar extremamente perdida, assim como muitos espíritos que estão aqui, pedindo ajuda a centro espírita. Ou estava pedindo ajuda a centro espírita, que nós estamos na pandemia. Então, esse sofrimento não é nada de merecimento, que ninguém merece a infelicidade. Mas simplesmente ela vai colher os frutos de uma vida irresponsável. Ela não acredita em Cristo. Não é porque ela não acredita que ele não existe. Obviamente que ele existe. E assim que ela abrir os olhos, infelizmente, aí ela vai ter as consequências que ela fez. Porque a vida não para por aqui e a morte não existe. Verdade? 399, a gente vai chegar em 400. Vida, pois ultrapassa as fronteiras limitadas do mundo material. E, assim sendo, é mais que óbvio e natural, possuam as criaturas ações e reações intelicadas nos dois planos da existência. Gente, quando a gente fala em plano espiritual, não é apenas quando desencarnar e acabou. Não. Quando, por exemplo, quando eu falo de planos espirituais, passa a fronteira da Terra. Por exemplo, segundo comentários, Hitler está em prisão em Plutão, cara. O planeta anão do nosso sistema solar, e que o Lampião está na Lua. Ou simplesmente, você quiser ir mais além, imagina quantos espíritos não tem aqui no universo. Quantas nações extraterrestres tem? Pô, é infinito. E o outro, espiritismo é muito complexo, gente. Como que a gente vai entender os planos de Jesus ou de Deus se a gente é uma criancinha, se a gente é um grão de areia nesse mar que é o universo, né? 400. A justiça divina garante que a lei da ação e reação se cumpra onde quer que o ser se encontre. Por isso, muitos não compreendem como pode haver um infante que enfrente uma doença terrível ou que um homem generoso depare-se com uma série de obstáculos em seu caminho, em dois singelos exemplos. Gente, não precisa comentar que eu já comentei, né? Você vê a pessoa muito boa ali e tem problema ali, muito sérios de saúde, aí é igual aquele caso, muitas pessoas xingam a Deus, xingam a Cristo, só que nós não sabemos o que a pessoa fez na vida passada e ela tem as consequências da sua escolha, assim como todo mundo, obviamente. É falado aqui, ó. A justiça divina garante que a lei da ação e reação se cumpra onde quer que o ser se encontre, seja ateu, seja agnóstico, seja ateísta, seja feiticeiro, seja candomblé, católico, umbanda, calvinista, anglicano, protestante, não importa, ou maçom. Ação e reação. 401. O ser humano que pratica a reforma íntima entende que deve modificar o seu comportamento, adotando a conduta cristã, para que isso lhe gere ações positivas, garantia de um porvir melhor, seja na vida material presente, seja na espiritual futura, pois composto por reações de igual conotação. Gente, a pessoa que simplesmente é uma pessoa orientada, uma pessoa esforçada, uma pessoa que faz tudo para corrigir os seus erros, e é muito difícil isso,
qual que é a sua próxima vida? A vida dele vai ser mais leve, porque ele vai ter o conhecimento da vida passada dele anterior, e na sua vida futura a pessoa não vai desviar dinheiro porque ela sabe que é errado. A pessoa não vai trair o outro porque ela sabe que é errado. Lembra que tudo que nós levamos daqui é os nossos conhecimentos. É os filmes que nós... todas as experiências, toda a forma de conhecimento que nós temos, nós vamos levar. É aquilo. O materialista, ele vai levar o que ele aprendeu na Terra, o que ele passou na Terra. Aquela pessoa que estuda, ele vai levar essas experiências que ele tem. Então, cabe escolher a vida que você deseja. Você quer saber o seu futuro? Analise o seu presente. O que você está fazendo o seu presente? O que você está fazendo com ele? 402. É construtivo ser bom porque positivo é a reação para dirigir o amor na sua plenitude. Muito trabalho tem um encarnado. Somente pela sua reforma íntima consegue perspectiva para o bem. Gente, nós temos inúmeros trabalhos para serem realizados, principalmente conosco mesmo. E que nós jamais desanimamos disso. A luta é muito grande. A luta contra nós mesmos é muito grande. Porque eu falo que os demônios são os nossos erros. E que devagarinho a gente faça isso. Mas que a gente tente, ou melhor, que a gente esforce para ser uma pessoa melhor. Então, gente, só mais um pouquinho, 403. Quanto mais evoluído está o homem, maior facilidade tem para a prática da sua reforma íntima. Quanto mais esclarecido se encontra, maior fé cultiva. Em verdade, o fundamental para sua linha ascendente de progresso, na qual está inserida todo ser, é a confiança na justiça divina. O maior ou menor grau nesse sentido traz-lhe implicações nos demais setores da sua vida. Gente, é também algo bem simples, né? Eu não vou comentar esse 403, senão eu vou repetir as mesmas coisas aqui, né? A pessoa que tem um maior esclarecimento, uma pessoa que estuda, uma pessoa orientada, uma pessoa que é esforçada, ela não terá trabalho na sua reforma íntima, uma pessoa que vai ter facilidades para superar muitos desafios na sua vida, e aquela pessoa que simplesmente é mais ignorante, ela terá um trabalho mais pesado. E, obviamente, a gente precisa ter confiança em Deus. A gente precisa ter confiança na justiça divina. A gente precisa acreditar na justiça divina. A gente precisa ser pessoas tranquilas. Quando acontecer alguma injustiça, que a gente entregue na mão de Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não espere para ver o que vai acontecer com o seu inimigo. Se alguém te ofender, simplesmente viva a sua vida e não fique esperando a vingança na vida. Não espere alguma infelicidade na vida do seu inimigo para falar, você merece. Não espere isso, não. Viva a sua vida sem ver a vida do outro. Tá certo? 404. Para exercitar essa confiança, altamente recomendada, cabe ao indivíduo cultivar a resignação diante das provas da vida material, aceitá-las sem rebeldia contra Deus. É a fortificação natural da sua fé e o instrumento seguro para a solidificação da sua força de vontade no campo da reforma íntima. Gente, para a gente acreditar
na justiça divina e a gente confiar mais em Deus, a gente simplesmente precisa colocar a mão na consciência e obedecer o que nos vem. Aceitando o que nos vem, rezando, confiando que tudo passa, nós vamos então confiar mais em Deus. Tá certo? Um beijão, um abraço para vocês, muita paz, tudo de bom. Compartilhe o nosso material e eu convido novamente a você, você quiser trabalhar no canal Luzes, ou melhor, compartilhar palestras e mensagens espíritas, por gentileza, fale comigo, porque, gente, muitas vezes eu fico sem tempo para compartilhar o material no canal Luzes. Então, o que acontece? Eu aceito alguma pessoa me ajudar a crescer esse projeto maravilhoso que só tem uma finalidade de ajudar as pessoas. Tudo de bom para vocês, muita paz.